Como todos vemos com frequência, a direita é chamada o tempo todo de fascista, de nazista, pela oposição. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia. Isso se chama justiça, isso se chama direito internacional, isso se chama direitos humanos. Como se chama isso? Isso se chama fascismo, nazismo. Provavelmente porque essa é a única associação que consideram possível ser feita frente a um histórico internacional invariavelmente sem sucesso do socialismo e do comunismo. Claro que dá para entender. Na teoria, a ideologia esquerdista pode até parecer interessante, mas na prática não existem argumentos técnicos válidos e muito menos casos práticos em qualquer lugar do mundo que provaram que é o que é certo. Portanto, a única forma de defesa é criticar quem é contra. Mas apesar de raramente se ver essas acusações serem questionadas, dá para dizer que nem mesmo com isso a esquerda é bem sucedida. Admito que sempre que eu via algo do gênero, ficava me questionando mentalmente sobre a validade disso. Resolvi gravar esse vídeo para te explicar por A mais B por que não faz sentido associar o nazismo à direita. Fica aqui comigo. Todo mundo já pelo menos ouviu falar sobre a Inquisição no período medieval. Conjunto de tribunais da Igreja Católica criados para investigar e reprimir a heresia, desvios da doutrina cristã. Foi um momento marcado por perseguição e violência, com inúmeras torturas e execuções. As punições aos hereges podiam ser até a clássica morte na fogueira. Analisando, a Inquisição tinha como base a doutrina cristã, mas, apesar disso, representou um período sombrio e violento, porque seu modo de agir era completamente diferente do que pregava o cristianismo. Em resumo, o conceito teórico da Inquisição tinha uma motivação divina, mas na prática tinha características totalmente opostas. Mas o que a Inquisição tem a ver? Compara o nazismo exatamente por essa divergência entre a teoria direitista e a prática esquerdista. Vou te explicar. O nazismo surgiu na Alemanha, logo após a Primeira Guerra Mundial, em um contexto de crise econômica, política e social profunda. Ele nasceu como uma resposta principalmente ao medo do avanço do comunismo, como a Revolução Comunista que tinha acontecido na Rússia. Então, academicamente, essa oposição ao comunismo adequadamente associa essa ideologia política à direita, sem dúvidas. Mas em teoria, conceitualmente a Inquisição também era associada a assuntos cristãos. Agora, deixando de lado um pouco a parte teórica. O partido nazista se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Socialista, trabalhadores. Não haverá reconstrução do Brasil sem a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Voltando ao contraponto acadêmico, dizem que o uso do termo socialista foi, em grande parte, uma estratégia do Hitler para atrair operários e competir com o Partido Comunista. Ok, um bom argumento. Olhando para a história, na crise do final da guerra, Anton Drexler cria o Comitê Livre para a Paz dos Trabalhadores Alemães. Ele queria reunir o proletariado, falar sobre a coletivização dos meios, unir a luta das classes ao modelo nacional. Ou seja, não ter que ficar respondendo à Internacional Russa, ficar falando com aqueles marxistas. Não queria que os alemães tivessem que se submeter à burguesia, representada principalmente pelos comerciantes e banqueiros, judeus. Comitê do Proletariado contra a burguesia. E há que ter-lo bem claro. Com a burguesia contra-revolucionária não há entendimento alguno. Futuramente, ele cria o Partido Revolução Social. Mais esquerdista que isso é difícil. Claro que ele era um dos principais membros do partido. Um outro membro, também um pouco importante, tinha o nome de Adolf Hitler. Com toda essa origem esquerdista, é depois que esse partido passa a ser chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Essa característica socialista não para só aí, e tem representação ainda mais na prática. Apesar de permitir a propriedade privada, o regime nazista exercia um forte controle sobre a economia, estabelecendo preços, salários e produção conforme os interesses do Estado. Isso nos remete totalmente às políticas intervencionistas típicas de economias socialistas, com planejamento centralizado e limitação da liberdade de mercado. E não podemos deixar de lembrar que um dos principais adversários da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial era os Estados Unidos, o representante do capitalismo, o representante da direita. O nazismo atacava abertamente o capitalismo burguês e o liberalismo econômico, acusando-os de exploradores e de promoverem desigualdade. O discurso anticapitalista, presente nos primeiros anos do movimento, talvez aproxime um pouquinho o nazismo da esquerda, não? A ideologia nazista muito valorizava o coletivo, a nação, o povo, o Reich. O todo, em detrimento de indivíduo, tem total associação à ideia socialista de subordinação dos interesses individuais aos do grupo. Além disso, o regime também criou programas de benefícios, empregos públicos e campanhas de bem-estar voltadas aos trabalhadores, como o programa Força pela Alegria, que oferecia lazer e turismo subsidiado. E a gente sabe bem o que esses tipos de programa nos lembram. Semana que vem,
vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$600 e mais R$150 por cada criança até 6 anos de idade. Enquanto o Estado era autoritário no nazismo, controlando tudo em nome da nação, no socialismo e no marxismo, o Estado tem um papel forte, distribuindo recursos e planejando a economia. Tá certo que ambos são bem diferentes, mas o que será que tem mais afinidade? O Estado totalitário nazista com o Estado forte socialista? Ou o Estado totalitário nazista com o Estado mínimo da direita liberal, intervindo apenas para garantir direitos? O mesmo acontece com a ideia central de igualdade. No nazismo existe a superioridade dos arianos e no socialismo dos trabalhadores. No liberalismo da direita não existe limitações ou preferências, há igualdade jurídica e de oportunidades sem distinção. Como resultado histórico, a ditadura racista e o autoritarismo estatal do nazismo muito se aproximam dos regimes também autoritários e da economia controlada do socialismo. Isso em comparação à liberdade e à democracia da direita. Um outro ponto que lembra ainda mais a esquerda foi a propaganda social, que deu fama a Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista. Foram usados a estética e o discurso socialista como ferramenta populista. Além da palavra trabalhadores no nome do partido, usava slogans contra os ricos judeus e os bancos internacionais e fazia promessas de justiça social e proteção ao povo. E a propaganda social enganosa, usando causas sociais como fachada para ditaduras. Não dá para dizer que isso é algo exclusivo da esquerda, mas é onde mais se vê. Los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas. Que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso e a pobreza que azotam a imensa maioria da humanidade. Mas claro que, apesar do título desse vídeo, também não posso ser militante e afirmar sem contrapontos que o nazismo era de esquerda. Afinal, existia o nacionalismo e um tipo de capitalismo, características clássicas da direita. Da mesma forma, o nazismo muito se opõe à igualdade econômica e social, defendida pela esquerda. Então, como o nazismo não pertenceu à esquerda socialista e nem à direita liberal clássica, talvez o mais adequado seja classificá-lo como uma terceira via autoritária, que rejeitava o comunismo e o capitalismo liberal, mas usava elementos de ambos, como a propaganda social e o controle estatal. É preciso parar, sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself.